Galera, o Obito Uchiha é simplesmente um dos melhores usuários do Mangekyo Sharingan. Só que tem um detalhe, galera, eu se eu disser pra vocês que ele nunca ativava o Mangekyo Sharingan e ainda continuava usando a Kamui, e pra piorar, ele nunca ficou cego, como diabos isso aconteceu? É isso que a gente vai ver aqui hoje, mas antes, se inscrevam aqui na Central Nerd, pois vão trazer mais conteúdos de Boruto e Naruto pra vocês. Então se inscreva pra não perder mais nada. Então vamos lá, galera. Como isso aconteceu? Como também o Obito despertou o Mangekyo Sharingan? Isso aconteceu lá quando ele foi tentar resgatar a Rin e o Kakashi da névoa. Só que tipo, ele chegou atrasado, infelizmente viu o Kakashi matando a Rin bem na sua frente. Isso fez ele despertar o Mangekyo Sharingan. E para quem não sabe, tem diferenças visuais do Sharingan para o Mangekyo Sharingan. Um exemplo é o próprio Obito. O Sharingan dele tem 3 tomoes, só que o seu Mangekyo Sharingan, o padrão dos tomoes muda completamente. E obviamente, para usar os poderes do Mangekyo Sharingan, você precisa ativar ele. Só assim você consegue utilizar os poderes desse dojutsu. O Sasuke tem uma Amaterasu, precisa ativar, tem Susanoo, e todas as vezes que o próprio Sasuke, Itachi e Madara utilizaram os poderes do Mangekyo Sharingan, eles teve que obrigatoriamente ativar esse dojutsu. Mas espera aí, o Obito ele não fazia isso. Quer ver alguns exemplos aqui? Porque basicamente toda a vida o Obito utilizava a Kamui. E a Kamui é basicamente uma outra dimensão do próprio Obito, que basicamente faz o corpo dele ficar intangível por 5 minutos e todos os ataques que pegam no Obito acabam atravessando. Ou se o Obito quiser basicamente teleportar alguém para a Kamui, ele precisa tocar essa pessoa e teleportar ela para lá. Beleza? Essa é a habilidade do seu Mangekyo Sharingan. Só que, galera, teve muitas vezes em que o Obito utilizou o seu poder da Kamui e basicamente ele estava usando o padrão do Sharingan. O Sharingan normal com 3 tomoes. Quer ver os exemplos aqui? Quando basicamente ele estava enfrentando aqueles capangas do Danzo, ele estava constantemente utilizando o Mangekyo Sharingan. Só que tipo, galera, ele estava usando o Sharingan normal, então não faria sentido naquele momento todos os ataques que passavam por ele passar normalmente, tá ligado? Tipo, ele não estava utilizando, entre aspas, o Mangekyo Sharingan. Um outro exemplo muito bom para ser usado e claramente dá pra ver que ele estava usando a Kamui é nessa luta contra a Konan. A Konan fez uma das coisas mais insanas, ela estava preparada para cauterizar o Mangekyo Sharingan do Obito, tanto que ela criou mais de 10 bilhões de papel bomba para atacar o Obito, já que seu poder da Kamui dura somente por 5 minutos. E com 10 bilhões de papel bomba, a duração da explosão duraria certinho por 10 minutos. Só que quando o Obito tá caindo pelo mar e vários papel bomba estavam atingindo ele, tava passando os ataques diretamente, mostrando claramente que ele estava usando a Kamui. Mas como eu disse bem no comecinho, para utilizar os poderes do Mangekyo Sharingan, você obrigatoriamente tem que ativar. Então como diabos o Obito estava usando naquele momento, já que o olho que estava aparecendo era um Sharingan com 3 tomoes e não um Mangekyo Sharingan com seu padrão, igual o do Obito usava. E basicamente, galera, a gente tem duas respostas. Uma, que basicamente o olho que estava utilizando a Kamui é o olho que estava escondido no olho direito do Obito. Essa pode ter uma explicação plausível para o roteiro mostrar que o Obito estava utilizando um Mangekyo Sharingan no olho que estava escondido pela máscara. Ou a outra explicação que basicamente é a máscara que esconde a revolta de um ninja. Brincadeira. Ou pode ser basicamente uma quebra de roteiro do Kishimoto, porque basicamente lá na quarta guerra ninja, o Obito tava com o Rinnegan e tava com o Sharingan dele padrão, o seu próprio olho, não um outro olho de Uchiha, igual ele fez contra Konan, para utilizar o Izanagi e assim acabar sobrevivendo. Mas não, na quarta guerra ninja, com aquela máscara branca, ele basicamente tá utilizando os poderes da Kamui e o Rinnegan. Só que, galera, como eu disse, precisa ativar o Mangekyo Sharingan. E até mesmo na quarta guerra ninja, e bem no finalzinho ali, que todo mundo já tava desconfiando que aquele mascarado não era o Madara, e sim
um outro ninja e todo mundo já tava começando a desconfiar que poderia ser o Obito. E essa é a resposta. Basicamente o roteiro tava escondendo o Mangekyo Sharingan do Obito, porque basicamente se ele utilizasse o mesmo padrão do Mangekyo do Kakashi, que ambos é o mesmo olho, todo mundo sacaria que aquele cara era o Obito. Então por isso que o roteiro meio que criou esse furo de roteiro e não deixou o Obito utilizar o Mangekyo Sharingan na sua forma padrão correta. Então por isso que ele usava o Sharingan padrão com 3 Tomoes, utilizando também os poderes do Mangekyo Sharingan e da Kamui, porque basicamente o roteiro queria esconder isso do pessoal, senão ficaria muito na cara que aquele mascarado não era o Madara e sim o Obito. Então toda a narrativa e todo aquele mistério que tinha envolvendo aquele mascarado que todo mundo achava que era o Madara cairia por terra no momento que o Obito utilizasse o Mangekyo Sharingan. Ia ver que era o mesmo do Kakashi, ia ligar uma coisa na outra e todo mundo sacaria que era, na verdade, o Obito. Mas tem um outro detalhe que eu também falei lá no comecinho do vídeo, porque beleza, a gente tá explicado aí porque o Obito usava o padrão do Sharingan normal, mas utilizava os poderes do Mangekyo Sharingan, mas porque ele não ficava cego, já que é básico de todo o Mangekyo Sharingan, quanto mais você usa, mais cego você vai ficando. Aconteceu com o Itachi, aconteceu com o Madara e aconteceu com o Sasuke também. Eles abusaram tanto do poder do Mangekyo Sharingan que eles quase beiraram a cegueira completamente. A luz dos seus olhos estava se extinguindo, estava se apagando por completo. Mas desde que o Obito, aos seus 14 anos até os seus 20, 28 anos, desde que começou a Quarta Guerra Ninja, ele sempre estava utilizando a Kamui. Ele sempre estava abusando do poder do Mangekyo Sharingan. Então por que diabos ele nunca ficou cego? Deveria ter ficado cego, já que tipo, o Sasuke ficou cego em 3 dias. O Itachi também levou um baita de um tempo para ficar cego, mas ficou, tá ligado? Principalmente no final, na luta contra o Sasuke. Então por que o Obito não ficou cego? E a resposta é simplesmente uma das maiores respostas que sempre que o Kishimoto usa: as células do Hashirama. E essa é uma das maiores desculpas de roteiro que o Kishimoto usa: as células do Hashirama. Tipo, resolve qualquer tipo de furo de roteiro em Naruto, que então basicamente é isso. Ele usava o Mangekyo Sharingan, só que as células do Hashirama sempre estavam curando ele. E é por isso que ele nunca ficava cego ou cansado, tá ligado? É paia essa explicação, mas é que temos, infelizmente. E aí, curtiu essa explicação da máscara do Obito? Porque ele utilizava o Sharingan de sua forma padrão, mesmo utilizando a Kamui, porque ele não ficava cego. E aí, curtiu? Quer ver mais conteúdos como esse? Quer ver mais curiosidade como essa de Naruto e até mesmo de Boruto? Se inscreva aqui na Central do Nerd, pois vão trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Então se inscreva pra não perder mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!